Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula, vamos fazer um estudo sobre o campo elétrico. Vem comigo. O campo elétrico é uma região do espaço de influência das cargas elétricas. Se eu tenho uma carga elétrica, ela vai gerar em torno de si um campo elétrico. Como nós não conseguimos visualizar esse campo elétrico, para detectar que ele existe, nós vamos jogar uma cargazinha de prova Qzinho nesta região. E aí o que acontece? Uma sente a presença da outra através de uma força elétrica. Observe aqui as linhas de força. Quando a carga ela é positiva, essas linhas de força têm um sentido saindo da carga. Já quando essa carga é negativa, o sentido das linhas de força é entrando na carga. Então, o campo elétrico ele vai ter o sentido de afastamento em relação às cargas positivas e de aproximação em relação às cargas negativas. Vamos fazer uma ilustração agora da força elétrica em relação ao campo elétrico. Pegamos aqui dois pontos, o ponto P e o ponto R. Colocamos uma carga no ponto P, Qzinho, maior do que zero. Observe que aqui a carga geradora é positiva. Então, o campo elétrico vai estar se afastando dessa carga positiva. Vai ser de afastamento. Já com relação à força, se o Qzinho for positivo, o campo elétrico e a força elétrica vai ter mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. No ponto R, observe que o campo elétrico também vai ser de afastamento, porque essa carga geradora é positiva. Já a força elétrica, como a carga de prova é negativa, vai ter sentido contrário ao campo elétrico. Aqui nós temos uma carga geradora negativa. Então, no ponto P, o campo elétrico é de aproximação em relação a ela. Observe que quando o Qzinho é maior do que zero, a força elétrica e o campo elétrico vai ter sempre mesma direção e mesmo sentido. Observe agora no ponto R que o campo elétrico é de aproximação, mas a força, como a cargazinha de prova é negativa, vai ter sentido contrário ao campo elétrico. Vamos resumir o que foi falado aqui nessa observação. Se Qzinho é maior do que zero, o campo elétrico e a força elétrica terão a mesma direção e o mesmo sentido. Se Qzinho é menor do que zero, campo elétrico e força elétrica terão a mesma direção, mas sentidos opostos. A intensidade do vetor campo elétrico é medida através da razão entre a força elétrica e a carga de prova. Mas, como foi falado já no início dessa aula, o campo elétrico não depende da carga de prova. Então, vamos ver isso aplicando aqui a definição de força elétrica. Força elétrica é K vezes Q vezes Qzinho. A carga geradora multiplicada pela carga de prova, dividido pela distância ao quadrado. É a lei de Coulomb. Tudo isso dividido pela carga de prova. Observe que aqui eu estou omitindo o módulo. Não vou mais usar o módulo aqui, mas sabe-se que essas cargas estão em módulo. Aqui nós temos uma divisão de frações. Então, você vai repetir a primeira e multiplicar ela pelo inverso da segunda. Repetiu a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí você verifica que a cargazinha de prova cai, porque ela está no numerador e no denominador. Então, ficou K vezes Q sobre D ao quadrado, multiplicado por 1, que vai dar campo elétrico igual a KQ sobre D ao quadrado. Podemos calcular a intensidade de um campo elétrico em um determinado ponto do espaço através desta relação. Vamos ver agora alguns exemplos. Exemplo 1. Determine o módulo do vetor campo elétrico em um ponto a 50 centímetros de uma carga positiva de 6 microcoulomb colocada no vácuo, dado K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Por definição, o campo elétrico é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Substituindo nossos dados, o K vale 9
vezes 10 elevado a 9. O Q aqui está em microcoulomb. Para passar para coulomb, pega esse valor e multiplica ele por 10 elevado a menos 6. Então vai ficar assim, ó. 6 multiplicado por 10 elevado a menos 6, dividido por... A distância está em centímetro. Então, nós vamos transformar para metro, pegando o valor 50 e multiplicando ele por 10 elevado a menos 2. E isso aqui tudo está elevado ao quadrado. Agora, vamos fazer essas continhas. Ó. 9 vezes 6 vai dar 54. Vezes 10 elevado a 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6, repete a base e soma-se os expoentes. 9 mais o menos 6 vai dar 3. Sobre, aqui 50 elevado ao quadrado vai dar 2.500. Multiplicado por, aqui eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica as potências. Então, vai ficar 10 elevado a menos 4. Logo, o campo elétrico vai ser igual. Aí, nós podemos aqui fazer esta divisão. Mas, para isso, para facilitar nossa divisão, vamos deslocar essa vírgula aqui, duas casas da direita para a esquerda. Aí, aumenta 2 aqui no expoente. Então, aqui vai ficar 54 vezes 10 elevado a 3, dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 2. Dividindo o 54 por 25, vamos fazer essa divisão aqui. 54 dividido por 25. Aqui vai dar 2. 2 vezes 25 vai dar 50. Para 54, faltam 4. Como acabaram os algarismos, acrescenta-se um zero aqui, coloca-se uma vírgula aqui. Aí ficou 40 dividido por 25. Isso aí vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25, para 40 falta 15. Agora vamos novamente acrescentar um zero aqui. Como já tem a vírgula, não precisa mais colocar. Aí fica 150 dividido por 25, que vai dar 6. 6 vezes 25 dá 150, para 150 vai dar 0. Então, 54 dividido por 25 dá 2,16. Aqui vai ficar 2,16 multiplicado por... Agora, na divisão de potências com a mesma base, repete-se a base e subtrai-se os expoentes. 3 menos o menos 2. Então, vai ficar assim, ó. 3 menos o menos 2. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 3 mais 2, que dá 5. Então, o resultado deu 2,16 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico nessa questão. Exemplo 2. Uma carga multiforme Q1 igual a 18 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb dista no vácuo 20 centímetros de outra Q2 igual a menos 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, conforme a figura abaixo. Aqui a figura. Q1 está aqui, e aqui está o Q2, e aqui está o ponto P. Dado K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, determine a intensidade do campo elétrico no ponto P. Observe que, como nós temos duas cargas, vamos ter dois campos elétricos. E aí, vamos calcular o campo elétrico resultante no ponto P. Então, vamos chamar de E1 o campo elétrico devido a essa carga Q1. E E2 o campo elétrico devido a essa carga Q2. Então, aqui no ponto P, eu vou ter um campo elétrico E1 devido a essa carga Q1. Como ela é positiva, vai ser de afastamento, vai estar assim, campo elétrico. Esse é o vetor campo elétrico E1. Já em relação a essa carga Q2, que é negativa, o campo elétrico será de aproximação. Então, vai ser desse jeitinho aqui, ó, se aproximando dela. Esse aqui é o campo elétrico E2. Vamos calcular cada um desses campos elétricos e aí, como observamos, o campo elétrico resultante vai ser a diferença entre eles. Vai ser o maior menos o menor. Então, vamos calcular isso. O E1 é igual a K vezes Q1
sobre a distância d1 ao quadrado. Essa distância d1 é a distância da carga até o ponto em questão. Então, nesse caso, vai ser 20 mais 10. Então, aqui, ó, em relação a esse ponto P, essa carga Q1 está a 30 centímetros. Então, aqui vai ficar assim. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o Q1, que é em módulo, sempre em módulo, mesmo com o valor estando negativo, você vai colocar em módulo. Então, é 18 vezes 10 elevado a menos 6, sobre a distância em relação ao ponto, que é de 30 centímetros, transformando para metro, vai ficar 30 vezes 10 elevado a menos 2. E isso tudo está elevado ao quadrado. 9 vezes o 18. Vamos fazer essa continha aqui. 18 multiplicado por 9. 9 vezes 8, 72. Coloca 2 aqui e sobe 7. 9 vezes 1 é 9. Com 7 vai dar 16. 162. Então, aqui vai dar 162 multiplicado por 10 elevado a 9 mais menos 6 vai dar 3. Dividido tudo isso por 30 ao quadrado dá 900. Aí, vezes, repete a base aqui e multiplica os expoentes. Vai dar elevado a menos 4. Vamos deslocar essa vírgula que está aqui 2 casas para a esquerda para melhorar a nossa divisão. Então, deslocou para a esquerda, vai aumentar no expoente aqui. Então, vai ficar assim, ó, 162 vezes 10 elevado a 3, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2. Aumentou 2 no expoente. Fazendo essa divisão, 162 dividido por 9 vai ficar assim, 162 dividido por 9. Separa aqui a partir do segundo. Aí pergunta qual o número que multiplicado por 9 vai dar aproximadamente 16. Nesse caso é 1. 1 vezes 9 é 9. Para 16 faltam 7. Desce o próximo algarismo, desce o 2. E aí você pergunta qual o número que multiplicado por 9 vai dar 72. É o 8. 8 vezes 9 dá 72. Para 72 vai dar 0. Então, 162 dividido por 9 dá 18. Vai ficar 18 vezes, aí repete a base que é 10 e subtrai os expoentes. 3 menos o menos 2 vai dar 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico E1. Vamos calcular agora o E2. O E2 funciona do mesmo jeito. É K vezes o Q2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Essa distância 2 é a distância da carga até o ponto. Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o Q2, vale menos 8 vezes 10 elevado a menos 6, que em módulo vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 6. Não coloca o sinal negativo. Dividido por a distância é de 10 centímetros da carga até o ponto. Então, vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 2, transformando isso aqui para metros. E isso está elevado ao quadrado. 9 vezes 8 vai dar 72. E aqui, 10 elevado a 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6, repete a base e soma os expoentes, vai dar 10 elevado a 3. Dividido por 10 ao quadrado vai dar 100. Vezes 10 elevado a menos 2 é elevado ao quadrado, potência de potência, multiplica as potências, vai dar 10 elevado a menos 4. Podemos aqui utilizar esse artifício matemático de deslocar essa vírgula para facilitar na divisão. Então, uma casa, 2 casas, aqui vai ficar 72 vezes 10 elevado a 3, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Para a esquerda, vai aumentar aqui no expoente. Aqui vai ficar 72 dividido por 1, que dá 72. Aí, vezes, repete a base que é 10 e subtrai os expoentes. 3 menos o menos 2 vai dar 5.
Então vai ficar 72 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico E2. O resultante vai ficar o maior menos o menor. Então verificamos que o E2 é maior do que o E1. Ou seja, o campo elétrico resultante, vamos fazer aqui, o resultante no ponto P vai ser igual ao E2, que é o maior, menos o E1. Ou seja, isso aqui vai dar 72 vezes 10 elevado a 5 menos 18 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, o campo elétrico resultante vai ser 70. E vamos subtrair aqui os coeficientes e repetir a potência. 72 menos 18. Vamos ver quanto é que dá isso. 72 menos 18. 12 menos 8 vai dar 4. Vem para cá. 7 menos 2 vai dar 5. 54. Então, dá 54 vezes 10 elevado a 5. Como aqui não dá para colocar unidade, vou colocar assim, Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico resultante nesta questão. Esse aqui foi o E2 e esse aqui foi o E1. Gostou? Então dá um joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes. Até a próxima!